Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. O povo continua apavorado, toda a gente tenta fugir. Mesmo nessa noite, a irmã, a partir do hospital, conseguiu contactar os padres e as irmãs na paróquia para que pudessem fugir. E infelizmente ela não conseguiu fugir, morrendo calcinada no meio dos escombros do hospital que está completamente destruído. O padre Marcelo Oliveira está a falar-nos desde a República Democrática do Congo. Ele está a descrever o que aconteceu na noite de 19 para 20 de outubro, em que homens armados, pertencentes a um grupo de rebeldes, o ADF, que aderiu nos últimos anos aos jihadistas do Estado Islâmico, atacaram uma aldeia na região este do país, onde existia um centro de saúde, um pequeno hospital. Atacaram, pilharam tudo o que puderam e queimaram-no. O padre Marcelo está a dizer-nos que uma religiosa, uma irmã médica, que procurou, entretanto, salvar o maior número possível de pessoas, mas ela não conseguiu fugir a tempo. O seu corpo, calcinado, foi descoberto mais tarde entre os escombros do hospital. Este vai ser um tema, obviamente, em destaque no programa de hoje, em que vamos ter, como aliás já é habitual, a presença da Catarina, da diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos falar apenas da República Democrática do Congo. Ao longo dos próximos 50 minutos vamos ainda falar da Ucrânia, dos Camarões, da Eritreia, de Moçambique, do Bahrein e da Libéria. Em alguns destes países que eu agora referi, houve crianças que se juntaram à Fundação AIS no dia 18 de outubro e rezaram também o terço pela paz no mundo. Nós falámos abundantemente deste tema aqui nos programas anteriores. No conjunto, em todo o mundo, foram mais de 860 mil pessoas que estiveram, todas elas unidas neste mesmo gesto, nesta mesma prece, neste mesmo propósito, que é de rezar pela paz. E nós temos vindo a receber relatos, vídeos e testemunhos e agora queremos partilhá-los consigo, que nos acompanha por aqui na televisão. Hoje vamos começar por uma boa notícia, uma excelente notícia que nos leva até aos Camarões. É que foram libertados na terça-feira, no dia 25 de outubro, todos os 9 cristãos raptados durante o ataque no dia 16 de setembro a uma igreja na diocese de Manf. Foram libertados todos, ou seja, 5 padres, 3 leigos e uma irmã. E estão todos também, Catarina, bem de saúde. Sim, Paulo, esse é de facto o lado mais positivo desta história. Portanto, terem sido todos libertados, estarem todos bem de saúde. Portanto, foram longas 6 semanas de angústia, porque não podemos ignorar que não sabíamos o desfecho desta história, evidentemente. Ninguém sabia como é que isto tudo iria terminar. E, portanto, é também preciso esquecer, Paulo, que estes cristãos, portanto, estes padres, estes leigos e esta irmã, foram raptados na sequência de um grande ataque à igreja de Santa Maria, da aldeia de Nchang, uma igreja que ficou totalmente queimada e totalmente reduzida a escombros. Quando se soube da libertação destes novos cristãos, os 5 padres, os 3 leigos, sabemos agora que pelo menos um deles é catequista e ainda de uma irmã. Quando se soube, dizia que estavam todos já em liberdade, houve naturalmente muitas mensagens de júbilo. Sim, é verdade. O bispo de Manf, Dom Heloísio Fondang Abangalo, fez de facto questão de agradecer a todos o apoio recebido, nomeadamente todas as comunidades cristãs e das várias instituições que por todo o mundo se juntaram e que rezaram e que exigiram também a libertação destes reféns. Uma dessas instituições foi a Fundação AIS. Sim, e desde o primeiro instante, Paulo, mal se soube de facto deste ataque à igreja e do sequestro destes cristãos, a Fundação AIS mobilizou de imediato os seus benfeitores e os seus amigos em todo o mundo, no sentido que todos rezássemos por estes reféns e pela sua libertação e, claro, também pelo seu bem-estar.
O regozijo pela libertação destes 9 cristãos compreende-se também pelo facto de ter sido divulgado e amplamente difundido, aliás, um vídeo onde se podiam ver os sequestrados no mato. E um deles, um padre, pedia mesmo ajuda. Exato, portanto, dias antes da libertação correu pelas redes sociais, de facto, um vídeo em que mostrava os sequestrados, alguns no mato, todos os reféns estavam de facto em condições deploráveis. E como o Paulo referiu, nesse vídeo de facto mostrou-se um sacerdote que pedia ajuda. Esse terá sido de facto um dos momentos mais angustiantes destas longas 6 semanas em que durou este processo, mas que graças a Deus chegou agora e que chegou a bom porto. E acabou até em ambiente de festa, com o bispo junto dos reféns, já em liberdade, todos eles, todos rodeados de fiéis e ainda com soldados do exército por perto. Foi um momento espontâneo de oração e também de louvor a Nossa Senhora. De um sequestro que acabou em bem nos Camarões, vamos agora para um sequestro que ainda não terminou. E digo sequestro com ironia, pois trata-se, isso sim, de um caso de prisão. Da prisão de um bispo na Eritreia. Ele está preso desde o dia 15 de outubro e desde que foi levado pela polícia, pouco ou nada se sabe dele. É verdade, Paulo. Portanto, desde que o bispo católico de Segnaiti, Dom Abun Agus, foi detido pelas autoridades na Eritreia no sábado, dia 15 de outubro, no aeroporto de Asmara, no regresso de uma viagem que fez à Europa, desconhece o seu paradeiro, desconhece o que é que lhe aconteceu. Apesar de haver notícias de que garantem que o bispo estará na prisão de Addis Abeba. Sim, é verdade. Portanto, as autoridades estão em silêncio sobre este caso, mas há informações, nomeadamente através da agência Fides, que apontam de facto que o bispo estará na prisão em Addis Abeba e com ele estarão pelo menos mais 2 sacerdotes. A atenção do bispo e dos 2 padres de que estamos a falar vem recordar o clima de grande tensão existente entre a Igreja e as autoridades na Eritreia. E eu recordo que, por exemplo, em junho de 2019, as autoridades da Eritreia encerraram mais de 2 dezenas de hospitais e de centros de saúde ligados todos à Igreja. Tudo isto ajuda a perceber porque é que este é um país classificado de alguma maneira, Catarina, da pior maneira possível pela Fundação AES no seu relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, Paulo. Embora a liberdade de culto de facto esteja expressa, esteja consagrada na Constituição de Eritreia, o governo autoritário deste mesmo país persegue os cristãos. Aliás, esse episódio que referiu é muito significativo, foi já em junho de 2019, e as autoridades, na altura, mandaram encerrar 21 unidades hospitalares que eram administradas pela Igreja Católica, deixando de um momento para o outro cerca de 200 mil pessoas sem qualquer atendimento. E por tudo isto, Paulo, a Eritreia também é conhecida como a Coreia do Norte de África, por ter de facto um regime particularmente repressivo no que diz respeito à liberdade religiosa. O encerramento dessas 21 unidades hospitalares deixou meio mundo perplexo. Como é que é possível, num país pobre, com tantas faltas de recursos como a Eritreia, fechar as portas a tantos hospitais? O padre Mussi Serai é oriundo da Eritreia e falou com os nossos colegas do Rome Reports sobre precisamente este clima de repressão à Igreja no seu país. There are 4 officially recognized religious groups in Eritrea: the Eritrean Orthodox Church, Sunni Islam, the Roman Catholic Church, and the Evangelical Lutheran Church of Eritrea. This doesn't mean these groups boast unchecked religious freedom. Eritrean priest Father Mussi Serai explains that the government wants to limit religious groups' influence on society. This means that they're allowed to pray and worship, but not carry out charitable work in their communities.
le chiusure delle nostre scuole. The government closed our schools, our clinics, our hospitals. They also imposed a series of restrictions on freedom of the press, as the government has also closed all the Catholic Church's media agencies. Father Sarai explains that the country's Catholic bishops have written public letters to protest these actions. Poi si tenta la diplomazia. They've also tried diplomacy. They've also tried mediation, hoping that the government will listen and respond, because what the Church does is for the good of the entire population. In our clinics, we treated 200,000 people each year. That's 200,000 non-Catholics, so our services aren't exclusively for Catholics. These limitations and violence have forced countless people out of their homes and into neighboring countries, including Ethiopia, where Father Sarai says there are at least 90,000 Eritrean refugees spread across the 4 main camps in the conflict-ridden Tigray region. Quell'accordo di pace che è stato firmato 2 anni fa. The peace treaty that was signed 2 years ago between the Eritrean and the Ethiopian governments had kindled for refugees the hope of finally being able to return home and restart their lives in their own country. That never happened, though, as the idea of peace remained on paper only. That's why the Catholic Church and international organizations continue to look for a long-term, definitive solution to help these people return to their homes or integrate into new contexts, with access to education, the labor market, and medical care. All this while attending to their immediate needs as displaced victims of war and persecution. Agora vamos até Moçambique para retomar a conversa com António Muajirene, um dos responsáveis da Caritas de Nampula. Antes disso, só para fazer como que um ponto da situação, Catarina, importa lembrar aos nossos telespectadores que esta região, Nampula, atravessa uma situação muito complexa, com milhares de pessoas em fuga, na sequência de vários ataques de grupos terroristas. Milhares de pessoas mesmo, Paulo. Portanto, calcula-se que logo após o brutal ataque à Missão Católica de Chipene, no início de setembro, em que provavelmente os nossos telespectadores se recordarão do assassinato de uma irmã, de uma religiosa italiana. Portanto, mais de 50 mil pessoas tiveram de deixar as suas aldeias, as suas vilas onde viviam e foram parar então à cidade de Nampula à procura de abrigo, de proteção. E agora esses 50 mil novos deslocados são mais uma das fontes de preocupação da Caritas de Nampula, onde está António Muajirene. Ele já nos vai falar sobre o sentimento de insegurança visível ainda em todo o lado, apesar de já terem passado 9 semanas desde o ataque à missão de Chipene, de que a Catarina falou. Mas antes disso é ainda importante lembrar que a Igreja em Moçambique precisa da nossa ajuda para poder ajudar todas estas pessoas. Sim, Paulo, e agradeço até que tenha colocado esse ponto, porque é muito importante que as pessoas que nos estão a ver neste momento compreendam esta urgência. Portanto, como sabemos, Moçambique é um país dos mais pobres do mundo, a Igreja é também muito pobre, tem muito poucos recursos e neste momento tem muita gente que precisa de acudir. No total, neste momento, haverá cerca de 1 milhão de deslocados em Moçambique. A esmagadora maioria destes deslocados está em Cabo Delgado, na diocese de Pemba, mas há já muitos milhares que estão noutras dioceses mais a sul, como é o caso precisamente de Nampula. Exato, e Nampula calcula-se neste momento haja cerca de 100 a 120 mil deslocados, que dependem diretamente da ajuda de instituições como a Igreja para a sua sobrevivência. Portanto, são 120 mil pessoas que são vítimas destes ataques terroristas e que neste momento não têm nada. E como eu disse há pouco, de facto a Igreja em Moçambique é muito pobre e neste momento tem muitas pessoas para acudir e por isso precisa da nossa ajuda para poder ajudar todas estas pessoas deslocadas. Obrigado, Catarina. Vamos então até Nampula, até à Caritas de Nampula, onde está António Muajirene. Ele é gestor de projetos e lida muito com números, com estatísticas, o que aliás é muito bom para nos informar como está de facto a situação nesta região no que diz respeito ao número de deslocados, mas também ao sentimento de preocupação que persiste face às notícias de constantes ataques terroristas. A situação atualmente, não só nestes distritos, mas um pouco por toda a província de Nampula e na nossa arquidiocese de Nampula em particular, é de preocupação. As pessoas sabem de que estes grupos armados não estatais estão cá e que, enfim, a qualquer momento podem protagonizar as suas ações
E isso é, de facto, motivo de grande preocupação, como dizia, motivo de sentimento de insegurança junto das comunidades, sobretudo agora em que é o momento de preparação das machambas para a próxima campanha. Então, é uma situação realmente de preocupação ao nível das comunidades. Como já disse, desde que começou este movimento de deslocados praticamente no segundo semestre de 2020, a nossa província tem registrado um crescente número de deslocados. O último resultado estatístico que nós tínhamos transmitido pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres, que é o INGD, que é a entidade centralizadora da informação, mostrava que até outubro do ano passado tínhamos cerca de 65 mil deslocados na província de Nampula, que no caso consiste das duas dioceses, a Arquidiocese de Nampula e a Diocese de Nacala, mas que a maioria destes mesmos deslocados estavam na nossa província, na nossa arquidiocese. Em junho e julho, com o avanço destes grupos armados para o centro e sul da província de Cabo Delgado, houve registro na nossa província de cerca de 12 mil deslocados, correspondiam a cerca de 2.800 a 900 famílias. E agora este último movimento de setembro mostrou, segundo o último relatório de avaliação multissetorial nos distritos de Irati e Memba, que temos cerca de 8 mil famílias, que corresponde a cerca de 50 mil deslocados que se juntaram àquele número anterior. E agora vamos até ao Bahrein, país que o Papa visitou por estes dias por causa da sua participação num fórum sobre o diálogo para a coexistência humana entre o leste e o oeste. Na semana passada nós exibimos aqui a primeira parte de um documentário que nos levou a conhecer um pouco melhor esta região do globo, onde os cristãos são uma minoria, mas uma vibrante comunidade também. É verdade, Paulo, e esse documentário, apesar de já ter sido produzido há alguns anos, tem de facto esta particularidade de nos abrir portas a um mundo novo, um mundo desconhecido, mas onde vivem, apesar de tudo, cerca de 2,5 milhões de cristãos. Precisamente, Catarina, tal como referimos aqui na semana passada, este documentário da Fundação AIS foi realizado um pouco antes de Dom Camilo Balim ter falecido em abril de 2020. Por isso este bispo, então o vigário apostólico da Arábia Setentrional, ainda participa, nomeadamente para falar da importância da construção da nova Catedral do Bahrein para a comunidade cristã local. Located in the northern part of the peninsula, the Apostolic Vicariate of Northern Arabia embraces the territories of Kuwait, Bahrain, Qatar and Saudi Arabia. This is a region where modern pro-Western economic values and principles intersect with robust elements of Muslim culture, an intriguing and dynamic meeting. Many think that there are no Christians in Arabia, and they are surprised when they visit the region only to find a vibrant Catholic community, despite the limitations and restrictions on pastoral care. One can say that Arabia today is the face of a living and universal church, a bridge between diverse peoples of the world and therefore between diverse cultures. Since the early 1990s, the number of Catholic faithful in the region has grown quickly, concurrently with the unending need for migrant workers in the Arabian oil and construction industries. We don't have precise estimations, but following some criteria, we can say that in Bahrain we have 140,000 Catholics. In Qatar, around 350,000. In Kuwait, between 350,000 and 400,000. In Saudi Arabia, 1.5 million Catholics, only Catholics. More than 2 million Catholics practice their faith in 5 church buildings and several community gatherings forced to meet in private, much like in early Christianity.
The working migrants originate from over 100 nations, the majority from the Philippines and India. About 90% of the faithful belong to the Latin Rite and the rest to different Eastern rites. A few years ago, it was almost impossible to mention Christianity and the Arabian Gulf in the same sentence. Today, due to the perseverance of the indigenous Christian population and the continuing labor migration to the Gulf, parishes and churches are filled to capacity during masses and on other occasions. This steady growth is a gift and a testament to their deep spirituality. The parish of the Holy Family in Kuwait is a witness to the vibrant life of the church in the Vicarate. 32 masses are celebrated here every weekend in 15 languages and 5 different rites. Parish outreach is supported by thousands of dedicated lay volunteers running catechesis, youth and family ministries, hospital and prison apostolates, and involved in social work. Bahrain became the first country in the Persian Gulf to build a Catholic church. The inaugural service in the Church of the Sacred Heart was Midnight Mass, celebrated on Christmas Eve 1939. I think at that time the Catholics were around 50, 60, not more. Now we are 140,000, so it is a big problem. There is a multi-purpose hall near this mother church where we pray, but it is not enough because also this multi-purpose hall can take 500, 600 people. So we were really in need of another place, and His Majesty the King gave us a new land for a new church. The generosity of the King of Bahrain has confronted the Vicarate with its biggest challenge in recent history, the construction of a cathedral in Bahrain dedicated to Our Lady of Arabia, patron of the entire peninsula. This cathedral will be a beacon of hope for all Christians because it ensures the continuity of the Catholic faith in this very important region. No início do programa nós escutámos um sacerdote, o padre Marcelo, que está na República Democrática do Congo, a descrever como foi o ataque por homens armados na noite de 19 para 20 de outubro a uma aldeia na região leste do país, deste país africano. Um ataque em que o hospital local ficou queimado, tendo morrido uma irmã, uma religiosa médica que estava de turno e não conseguiu escapar das chamas. Um ataque brutal que levou o Papa Francisco a dizer que o mundo segue horrorizado a onda de violência neste país. Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare la Repubblica Democratica del Congo. Esprimo la mia ferma deplorazione per l'inaccettabile assalto avvenuto nei giorni scorsi a Maboja, nella provincia del Nord Kivu, dove sono stati uccisi persone inermi, tra cui una religiosa impegnata nell'assistenza sanitaria. Preghiamo per le vittime e i loro familiari, come pure per quella comunità cristiana e gli abitanti di quella regione da troppo tempo semati dalla violenza. Foi o Papa Francisco a comentar o ataque a um hospital na República Democrática do Congo, em que uma irmã, uma religiosa médica, perdeu a vida por não ter conseguido sair do edifício que foi totalmente queimado pelos terroristas. Daqui a pouco nós vamos ao encontro do padre Marcelo, que escutámos logo no arranque do programa e que nos vai falar não só do ataque, deste ataque, mas também de toda a onda de violência imparável que está a atingir a região norte e leste deste país africano. Para já, Catarina, vamos aos factos. O que é que aconteceu então nesta noite de 19 para 20 de outubro na aldeia de Maboia? Bom, Paulo, o que aconteceu foi mais um ataque de um grupo armado a uma unidade hospitalar que existe na aldeia
e a irmã Marie-Sylvie Cavouc, da congregação das Petites Sœurs de la Présentation de Notre-Dame au Temple de Butembo, foi de facto uma das vítimas deste ataque, da responsabilidade de um grupo de rebelde que se autodenomina ADF, Forças Democráticas Aliadas. Importa perceber que grupo é esse, Forças Armadas Aliadas, pelo nome. Até parece de uma estrutura militar convencional, mas não se trata nada disso. Não, de todo. Este grupo, de origem ugandesa e que aderiu nos últimos anos a este terror jihadista, tomou o nome de ISCAP, província da África Central do Estado Islâmico. Já sabemos que esse grupo jihadista atacou a aldeia de Maboia e destruiu o hospital existente nesta zona, mas os terroristas não se ficaram por aí. Não, o hospital onde estava a irmã não foi de facto o único objetivo dos terroristas. Havia outro hospital, na verdade é mais um centro de saúde que também estava situado nesta região, que foi também atacado. Portanto, esta aldeia, e no caso os nossos telespectadores tenham curiosidade de ir ver no mapa onde se situa, portanto, fica na região entre as cidades de Butembo e de Beni. E em consequência deste ataque, Paulo, e além destas vítimas mortais, há ainda várias pessoas desaparecidas que terão sido obrigadas pelos jihadistas a transportar todos os bens que foram roubados dos hospitais. Este ataque, que voltou a colocar esta região da República Democrática do Congo no mapa, digamos, do terror jihadista em África, pode explicar-se, de certa forma, pela disputa das enormes riquezas que se escondem no subsolo deste país e que conduziu toda esta região a um sobressalto permanente. Sem dúvida, Paulo, e todo este ambiente de violência extrema que se vive ocorre de facto pelas enormes riquezas que existem no subsolo deste país africano e que estão literalmente a saque há vários anos. É a contradição de ser um país muito rico, onde vive, em geral, uma população muito pobre. Sim, é uma contradição que é até, digamos, criminosa, Paulo, porque o subsolo da República Democrática do Congo é riquíssimo em ouro, em diamantes, em cobalto e também em coltan, que é um mineral que é cada vez mais precioso para a indústria informática, nomeadamente para a construção, para a produção dos nossos computadores e dos nossos smartphones. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do padre Marcelo Oliveira, um sacerdote português, administrador principal da província dos missionários combonianos na República Democrática do Congo, a quem pedimos que nos contasse o que aconteceu neste ataque ao hospital e como é que as populações em geral estão a lidar com esta onda de terror no país. Foi na noite de quinta-feira que, na parte este da República Democrática do Congo, os rebeldes da ADF atacaram uma aldeia e, precisamente, um hospital. Pilharam tudo quanto encontraram, levaram medicamentos e, no final, incendiaram o hospital. Dentro estava uma irmã, uma religiosa, médica, em serviço de noite, e dentro acabou por morrer calcinada, ela e mais um doente. Os rebeldes continuaram o seu caminho, incendiaram um outro hospital um pouco mais ao lado. Tudo isto no território de Beni, na aldeia de Maboia, que se encontra a cerca de 20 km da cidade de Butembo e a 30 da cidade de Beni. O terror que continua nesta parte este da República Democrática do Congo, do qual poucos meios de comunicação transmitem notícias. Uma guerra escondida, silenciosa ou silenciada, para que ninguém faça nada e as populações continuem a sofrer. Várias pessoas desapareceram, possivelmente para transportar todos os medicamentos e tudo aquilo que eles pilharam dos hospitais, de algumas farmácias e de algumas lojas. O terror que continua que aconteceu nesta aldeia é aquele que acontece em tantas outras vizinhas, mas que as notícias não transmitem porque não interessa. Os interesses são grandes, visto a riqueza desta zona do país. O povo continua apavorado, toda a gente tenta fugir.
Mesmo nessa noite, a irmã, a partir do hospital, conseguiu contactar os padres e as irmãs na paróquia para que pudessem fugir. E infelizmente ela não conseguiu fugir, morrendo calcinada no meio dos escombros do hospital, que está completamente destruído. E de África, neste caso da República Democrática do Congo, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que hoje nos vai falar da renovação do acordo entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. A escutar com muita atenção. No passado sábado, dia 22 de outubro, a Santa Sé anunciou a renovação do acordo provisório sobre a nomeação dos bispos com o Governo Central da República Popular da China. Depois de ter sido assinado no dia 22 de setembro de 2018, este acordo foi renovado a 22 de outubro de 2020 e agora novamente a 22 de outubro de 2022. Isto demonstra que, apesar de ambas as partes, durante estes últimos 4 anos, terem por vezes tido alguma dificuldade para chegar a bom porto quanto à nomeação dos bispos, a verdade é que, no final do dia, os prelados foram nomeados com o consentimento de ambas as partes e estão a funcionar, sendo que as suas paróquias até hoje não foram assinaladas ou sinalizadas como havendo perseguição aos cristãos. Isto é um acordo que abre portas, como já se tem dito noutras ocasiões, a novos passos para um encontro cada vez maior entre os dois Estados, a Santa Sé e a República Popular da China, sendo que o Papa, no Ângelus do passado domingo, demonstrou muita alegria por, mais uma vez, ele e o seu amigo Xi Jinping, que foi recentemente reeleito secretário-geral do Partido Comunista, continuarem em diálogo aberto. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar ainda de 2 grandes temas: a importância para a sobrevivência da Igreja em diversos países de um gesto aparentemente tão simples como mandar celebrar uma missa, e vamos recordar ainda alguns dos momentos mais significativos dessa grande jornada de oração do terço com as crianças, com depoimentos desde Leiria, desde Foia, na Libéria, e também desde Pemba, em Moçambique. Muito para ver ainda por aqui. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental
e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Baide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No dia 18 de outubro realizou-se um pouco por todo o mundo uma grande jornada de oração do terço com crianças. Foi uma ação promovida pela Fundação AIS que teve um grande impacto a nível internacional. Hoje vamos ter relatos de Pemba, de Moçambique, e também de Foia, na Libéria, e também de Leiria, aqui em Portugal. Mas, para já, e até porque estamos no mês de novembro, vamos retomar uma conversa que iniciámos aqui com a Catarina sobre as intenções de missa e a importância que isto tem no apoio à Igreja. Eu gostaria de recuperar os dados, Catarina, sobre o número de missas mandadas celebrar pelos nossos benfeitores em todo o mundo. Um número que deixou
garanto, muitas pessoas impressionadas. Sim, Paulo, de facto muitas pessoas ficaram impressionadas pela dimensão que representa para a Igreja este apoio concreto, este gesto concreto, que é tão simples de mandar celebrar uma missa. Portanto, no ano passado foram mandadas celebrar cerca de 2.095.000 missas em todo o mundo, através da Fundação AIS. Foi um número de estipêndios de missas que foi enviado durante o ano de 2021 para os sacerdotes que vivem em países onde a Igreja é pobre, onde a Igreja é necessitada, onde a Igreja é também perseguida. E tudo isto, Paulo, dá de facto, e eu sublinhei aqui esse facto a semana passada, outro número que é realmente também impressionante. É que 1 em cada 8 sacerdotes em todo o mundo foram ajudados pela Fundação AIS. Ou seja, além do que significa a nível espiritual a celebração de uma missa, há também essa questão material da sobrevivência do clero. Sim, sem dúvida. Para muitas pessoas, Paulo, mandar celebrar uma missa é um gesto normal, digamos desta forma, que faz parte da sua vida de cristão. No entanto, este gesto é sem dúvida diferenciador e pode de facto transformar-se num elemento-chave, como o Paulo acabou de dizer, para a vida destes sacerdotes, para a sobrevivência destes sacerdotes que vivem onde a Igreja é de facto muito pobre e não tem outra forma de subsistir. E isso vê-se também, por exemplo, nas cartas que a Fundação AIS recebe todos os dias em todos os países onde está presente. Sim, e essa é uma das provas da importância extraordinária do que significa mandar celebrar uma missa, Paulo. Todos os dias, como disse, a Fundação AIS recebe nos seus vários secretariados espalhados pelo mundo diversas cartas enviadas pelos sacerdotes, pelos bispos, que nos agradecem de facto o envio destes estipêndios de missa, que são de facto fundamentais para a sobrevivência destes padres. E agradecem-nos porque, sem dúvida, essa é muitas vezes a única forma que têm de subsistir. Mandar celebrar uma missa é ajudar, pois, na sobrevivência diária dos sacerdotes, das comunidades religiosas nos países onde a Igreja é muito pobre. Catarina, eu penso que alguns dos nossos telespectadores poderão desconhecer isso, mas qual é que é o valor de um estipêndio de missa? Sim, é bom divulgar essa informação, Paulo. Portanto, o valor que é da Conferência Episcopal Portuguesa é de 10 euros. Portanto, são 10 euros que depois são encaminhados para estes sacerdotes que vivem nestes países onde a Igreja é mais pobre, onde a Igreja é perseguida. E é de facto, como eu disse há pouco, muitas vezes a única forma de sobrevivência que estes sacerdotes têm e por isso estes 10 euros são de facto fundamentais para que estes padres continuem o seu trabalho, a sua missão nestes países onde a Igreja sofre. A celebração das missas de que estivemos a falar é importante para a sobrevivência do clero em países muito pobres, onde a Igreja sofre, onde a Igreja é perseguida. Um desses países é a Ucrânia, que está em guerra desde 24 de fevereiro, quando as tropas russas iniciaram a invasão do seu território. E falo da Ucrânia, pois uma imagem da Virgem de Fátima vai percorrer agora este país numa peregrinação que já está a ser estudada pela Igreja Greco-Católica de Lviv. E isso foi anunciado na semana passada, quando foi entregue a uma delegação ucraniana a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que o santuário ofereceu à comunidade cristã em maio. Sim, que agora já está em mãos ucranianas. Portanto, aliás, essa imagem, essa peregrinação agora anunciada, sucede a uma outra, em que a imagem peregrina de Fátima percorreu 15 localidades na Ucrânia, em resposta a um pedido que foi feito pelo arcebispo metropolita greco-católico de Lviv, poucos dias depois do início da invasão das tropas russas, portanto já no passado dia 24 de fevereiro. Exatamente, essa imagem de Nossa Senhora que protagonizou essa peregrinação foi devolvida ao santuário na semana passada. Na ocasião, foi entregue então a nova imagem oferecida à comunidade ucraniana de Lviv. A delegação ucraniana que esteve em Fátima era composta por 9 pessoas, entre as quais 3 sacerdotes. Um deles, o padre Silvio, capelão da Diocese de Leiria Fátima para os greco-católicos, esteve também na Capelinha das Aparições. No passado dia 18 de outubro, na jornada de oração, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, promovida pela Fundação AIS. Na ocasião, o padre Silvio que se fez acompanhar por diversas crianças ucranianas e suas famílias, destacou a importância da oração como um instrumento para a paz. É muito importante essa oração pela paz. Paz que, em primeiro lugar, vem dos corações humanos, que depois deve se refletir
entre as nações, pois as nações são formadas de seres humanos, de seres humanos que devem querer a paz, e a oração das crianças é muito importante, porque Nossa Senhora escolheu os pastorinhos como instrumento da mensagem de Deus, através das crianças, para o mundo inteiro. Foi o Padre Silvio cujas crianças da comunidade ucraniana também rezaram na Capelinha das Aparições na jornada de oração do Terço com as Crianças no dia 18 de outubro. Uma jornada que teve, Catarina, isto a nível global, um resultado absolutamente extraordinário. Sem dúvida, Paulo. E aqui em Portugal, o epicentro dessa oração pela paz com as crianças ocorreu na Capelinha das Aparições, em Fátima, onde estivemos cerca de 500 pessoas presentes, mas na verdade foram milhares, porque, Paulo, esse mesmo terço foi transmitido em direto através da rádio e da televisão Canção Nova, através da Rádio Maria, através da Rádio Renascença, também através da internet com a agência Eclésia, mas também, por exemplo, na nossa página de Facebook da Fundação AIS. Isso em Portugal, porque a nível global o número ultrapassa as 800 mil pessoas. Sim, nas últimas estimativas, até porque, Paulo, continuamos a receber ainda informações um pouco por todo o mundo, mas como dizia, nas últimas estimativas já eram cerca de 860 mil pessoas que se juntaram a nós nesse dia. Portanto, o que é de facto um número fabuloso e é extraordinário, o número tão grande, esta dimensão tão grande de pessoas que se juntaram e que rezaram pela paz no mundo. Sem dúvida. Voltando ainda à Capelinha das Aparições, é justo que se diga que nada teria sido possível daquilo que aconteceu na Capelinha das Aparições neste dia 18, nada teria sido possível sem a colaboração fantástica da professora Manuela Ribeiro, do Colégio de Nossa Senhora de Fátima de Leiria, cujas crianças não só rezaram o terço, juntamente com algumas crianças ucranianas, como também foram responsáveis pelos cânticos. A professora Manuela conta-nos agora que as crianças do seu colégio andaram mesmo muito entusiasmadas com a preparação de tudo para que nada faltasse, nada falhasse no momento crucial. Portanto, todas as crianças andaram muito entusiasmadas nos dias que antecederam o dia 18, na preparação das leituras, para que tudo corresse bem. No próprio dia, nós no colégio, todas as turmas passaram pela capela para rezarem e meditarem o mistério do terço ou o terço todo conforme os anos, e de facto via-se nas crianças alegria no rosto, alegria porque estavam a rezar por algo que eles querem muito, que é a paz no mundo, e principalmente perceberem que a paz no mundo é possível se ela for construída em nós primeiramente, no nosso espaço, à nossa volta. Um dos locais onde se rezou o terço com as crianças, um local bem emblemático para a Fundação AIS, foi em Pemba, em Cabo Delgado, em Moçambique. Já na semana passada nós tivemos aqui o testemunho da irmã Aparecida Queiroz, que foi a responsável pela organização deste evento nesta zona tão martirizada pelo terrorismo, e esta semana voltamos ao seu encontro porque ela fez questão de agradecer, entretanto, toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado às crianças desta diocese de Pemba, em Cabo Delgado. Aproveito essa oportunidade para agradecer em nome de todas as crianças daqui de Cabo Delgado, que através das ajudas da Fundação Mais puderam ter melhores condições de vida. E seguimos, pois, contando com a vossa ajuda, com a vossa solidariedade e oração. Muito obrigada a todos. Foi a irmã Aparecida desde Pemba, em Moçambique, e agora vamos dar um salto até Foia, na Libéria, onde também as crianças rezaram e também com a Fundação AIS. A irmã Alexandra Almeida organizou o evento e conta-nos ao telefone como tudo se passou. A CCO, Catholic Children Organization, ou Organização das Crianças Católicas, da nossa paróquia de São João Vianney, em Foia, situada no norte da Libéria,
uniram-se na passada terça-feira, dia 18 de outubro, para rezar o terço pela paz e pela unidade. Após serem convidadas para esta iniciativa da ajuda à Igreja que sofre, a sua resposta foi um grande sim. E na tarde desse dia, reuniram-se todos junto com o nosso pároco, Padre Lorenzo Snider, e iniciaram a sua oração à Mama Mary. Rezaram com alegria e com fé, porque aqui acredita-se no poder da oração. A oração é a chave da sua vida. Rezamos pela paz e pela unidade, pela família e outras intenções. Toca sempre no nosso coração quando se vê estas crianças a rezar a Nossa Senhora, cheias de esperança, cheias de confiança e com a certeza que podem mudar o mundo. E com estes cânticos que nos chegaram desde a Libéria sobre esse momento mágico que foi a oração do terço com as crianças, chegamos ao fim de mais uma edição de Igreja no Mundo. Resta-me agradecer, como sempre, a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todas as pessoas que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.